Universidade Rinodê. Áudio da semana. Construindo um legado. Titã Evandro Viana. O que sente ser titã? Eu acredito que ser titã, na verdade, eu vou falar aqui sobre como de verdade, como falamos aqui no Brasil, como super verdadeiramente de tudo com você. Então, eu vou abrir meu coração. Mas, de verdade, eu não lembro todos os dias que eu sou titã. É como uma coisa que as pessoas pensam que eu acordo de manhã, it's my life, aquela música, aquela coisa como se eu... Não, mas não me lembro todos os dias que eu sou titã. Mas para mim, eu sou uma pessoa que estou num caminho, estou numa direção, sabe? Eu estou num movimento, então, como titã. Quando começamos na Rinodê, titã era uma coisa muito longe. Olha, eu comecei esse negócio para ganhar como $3.000. Então, mas nós fomos trabalhando mais, as coisas foram acontecendo e toda aquela vontade, aquela fome de crescer. Mas, na verdade, ser titã é como chegar num lugar, é como um desafio, se diz um desafio pessoal muito grande. Sempre me admirou muito as pessoas, por exemplo, os ricos, pessoas que têm muito dinheiro, que vão fazer, por exemplo, uma viagem de barco à volta ao mundo, passando por todos os desafios, dentro do mar, como não sei, 80 dias, 200 dias, e eu falei, uau, como esse cara é uma pessoa rica que tem dinheiro, está passando por isso porque ele quer, como ele é louco, sabe? Não tem sentido nisso. Por exemplo, uma pessoa que vai escalar, não sei como se fala em espanhol, o Monte Everest, por exemplo. Então, eu sempre pensei, para que uma pessoa vai fazer isso, e sempre penso que é porque na vida, às vezes, quando você ultrapassa a questão de dinheiro, falamos muito de desafios pessoais. E eu sou uma pessoa que eu queria resolver logicamente a parte financeira, mas eu sou muito movimentado, mas mexido por desafios pessoais, sabe? Alguma coisa para mim precisa ser uma coisa muito desafiante, muito, sabe? Como quase que impossível. Então, quando eu vi o Titã, eu falei, uau, é quase impossível, mas eu gosto disso. É diferente de algumas pessoas que gostam das coisas fáceis. Então, para mim, eu sinto que eu sinto que o Titã é como a concretização de uma coisa que eu fiz na minha vida, como uma coisa, como um marco, uma coisa histórica, sabe? Alguém que, por exemplo, vai numa Olimpíada e vai ganhar uma medalha de ouro, sabe? É como isso para mim, é como uma coisa muito incrível. E todos os dias eu penso qual seria ou como seria a próxima medalha de ouro, ou como seria o ponto que vamos fazer. Então eu me sinto assim, mas eu penso sempre que estamos em movimento. Como falamos, eu estou com 37 anos, então tenho muita estrada por diante, tem muitas coisas para passar. Eu me lembro que parece que não sei, eu fui um cara atrevido, ousado, de falar com o presidente, porque quando falamos pela primeira vez, o último nível da empresa era o nível de triplo diamante, mas não tinha uma pessoa que era triplo diamante. Então, eu falei para o Sandro, Sandro, tem alguma coisa que precisa ser mudada nesse plano. E o Sandro disse, ok. Eu falei, precisamos criar outro PIN por cima de triplo diamante e dar um super presente como um carro, um super carro. E eu levava as sugestões para a empresa, os prêmios.
Essa foi uma das vantagens de ser o primeiro, porque eu fui, sabe, fomos falando sobre os prêmios que eu gostaria também de ganhar e que hoje todos podem ganhar, porque são super prêmios como uma Lamborghini, como, sabe, tantas coisas mais. Mas o Sandro falou: sim, é uma discussão para o futuro. Não precisamos agora falar sobre isso. Primeiro lugar, vamos ter um triplo diamante, depois abrimos outro nível. Falei, não, não. Eu falava que não, precisamos falar isso agora. Fazer isso agora, porque vamos ter as pessoas, vamos ter um sonho de ser um nível, de ter um carro e tudo isso. Então, após quase 2 horas de discussão, de bater-papo, o Sandro falou, tudo bem, Evandro, tudo bem, vamos então por um nível. Qual o nome que vamos chamar esse nível? Eu falei, não sei, acho que é um Imperial Diamante. Então começamos a falar sobre Imperial Diamante. E quando eu saí da reunião, eu trabalhei muito forte para isso. Como 10 meses após, eu estava atingindo e sendo o primeiro Imperial Diamante da empresa. E após isso, fomos criando todos os outros níveis, porque era como um nível criado, eu ia e trabalhava para atingir ele, trabalhava para chegar, sabe? O Titã na minha cabeça, que ele fincou como o último nível, sabe? De verdade, de verdade. O Titã é como. Colocamos o Titã como uma coisa muito forte. Titã tem toda uma história, sabe? É que após podemos falar sobre isso. É toda uma história. Desde que esse nível foi criado quando eu era duplo diamante. Então, falávamos, Sandro ligava para mim e falava: como você está, Titã? Mas eu era como Imperial Diamante. E ninguém sabia o nome do nível porque os próximos níveis não existiam. Então, eu estava trabalhando muito forte. Eu estava trabalhando muito forte. Eu estava trabalhando muito forte para conseguir Imperial 3 Stars para que se abrisse o nível de Titã. Antes, Titã era após Imperial 3 Stars. Era como o dobro e meio da pontuação de um 3 Stars. Então, sempre foi isso, sempre foi atingir um nível e se jogar no outro, sempre um pouco mais, sempre querendo um pouco mais. Uma procura. Veja, quando, por exemplo, a Rinode começa num país, pensam que, eu estou tendo muitos desafios aqui porque o produto demorou 10 dias, 15 dias para chegar na minha casa e tudo isso. Olha, quando eu comecei, no meu primeiro mês eu trabalhei muito forte e cheguei em diamante. Mas os produtos de todas as pessoas da minha equipe não chegaram. A empresa estava tendo muitos problemas no sistema, com os produtos, tudo isso. Então, o que aconteceu é que eu perdi a minha equipe inteira. A minha equipe inteira basicamente morreu. Muitos amigos que após voltaram e hoje são imperiais, eles saíram, eles foram embora do negócio. Então, quando no meu primeiro mês, eu perdi muitas pessoas também, sabe? Então a empresa tinha muitos desafios que eram bastante complicados, mas uma coisa pessoal que aconteceu comigo é que sempre eu estava animado e sabendo que a empresa estaria melhor cada dia. Um acordo que eu e o Sandro fizemos, eu disse, Sandro, olha, eu vou começar na sua empresa, eu vou começar na Renaudet, mas eu quero um acordo entre nós dois. Esse acordo, Sandro fala disso quase tudo sempre, mas falamos pela primeira vez desse acordo nesse dia. Eu falei, Sandro, olha, eu não quero uma empresa perfeita. Eu sei que não existe porque eu não vou ser um distribuidor perfeito. Essas coisas de perfeição não existem. Mas eu vou pedir a você, nós vamos ter um compromisso nós dois, como homens. Porque eu quero que essa empresa seja melhor todos os dias. Todos os dias eu quero que você esteja trabalhando um pouco mais na empresa, porque garanto a vocês que eu vou trabalhar muito, muito, vou trabalhar muito. Vou trabalhar
trabalhar para subir as coisas. Então, graças a Deus, uma coisa que aconteceu, vão fazer quase 8 anos e meio que eu faço a Rinode, e sempre as palavras do Sandro têm sido as palavras que têm se cumprido, sabe? O Sandro nunca disse uma palavra que, que não tenha sido cumprida. Sandro, Evandro, eu vou fazer isso, sabe? Então, a empresa é uma empresa que nós podemos ter uma confiança de verdade. Uma coisa que o Sandro e eu somos parecidos. Somos muito parecidos em vários aspectos, somos muito parecidos porque, primeiro que antes de fazer rede de mercadeo, e- eu tive empresa tradicional, então eu não sou somente um consultor como entender as redes de multinível, mas se eu entendo o lado da empresa, eu entendo do lado de ser um empresário, de ser de verdade, uma pessoa que entende de negócio. Então, quando falamos com o Sandro, com o Eduardo, sempre falamos de negócios como um todo. E isso faz falta para muitos líderes, porque alguns não entendem de negócio, eles são bons em marketing multinível, fazendo rede, mas muitas vezes não tiveram, por exemplo, um negócio tradicional. E eu tive negócios e quebrei negócios. Então, eu já tive muitos empregados e eu sei como é na prática também, como e as questões da empresa internamente. Acredito que nós também já falamos muito dessas questões. Isto é um diferencial, mas o Sandro também, nós temos algumas coisas que são parecidas, por exemplo. Quando eu comecei na Rinode, eu vinha de uma empresa americana, mas os americanos são diferentes, você sabe como é. Se uma coisa não está funcionando, como Gorka, zera tudo, fecha a porta, fecha tudo e vamos fazer outra coisa. Então não tem essa relação tão humana como temos nós aqui. Então, quando eu vim para Rinode, eu estava um pouco ferido, eu estava um pouco, na verdade, por algumas coisas que têm acontecido na outra empresa, eu não estava confiando nas pessoas. Eu acreditava que as pessoas eram como, sabe, os donos, as pessoas queriam se aproveitar de mim, do meu trabalho, de tudo isso. Então eu fui conhecer o Sandro, mas eu me apaixonei pelo Sandro pela primeira vez. Foi uma paixão à primeira vista. Mas eu estava ressabiado, sabe? Eu vou ver o que esse cara quer. Então fui fazer uma viagem após um tempo para os Estados Unidos. Uma viagem onde eu falei, eu vou saber quem é o Sandro nessa viagem. Então fomos a shoppings, eu levava o Sandro, fomos numa loja de Rolex. Eu falei, Sandro, você é o presidente da empresa, por que você não compra os relógios caros? E o Sandro dizia, não, irmão, eu não me vejo com um relógio desses. Sabe, pagar $10.000, $20.000, não acredito nisso. E nessa viagem toda, o Sandro, ele comprou como, não sei, 12 cuecas, 20 cuecas. Comprou cueca, roupa de baixo, cueca, underwear, é isso, underwear. Sim, comprou cueca. E eu falei pra ele, uau, mas é uma enganação, ele tá querendo me convencer que ele é tranquilo, sabe? Ele tá como querendo bagunçar a minha cabeça. Não é possível. Mas eu fui conhecer mais, fui conhecer os donos. E num dia eu presenciei uma coisa engraçada. Eu estava na sede da empresa, eu era como duplo diamante. Pela primeira vez que eu fui visitar a empresa, eu era duplo diamante e fui conhecer a dona Adelaide Rodrigues. E antes de conhecer, eu estava esperando e estava vendo ela
tendo uma discussão, uma briga com o Alessandro. Os dois estavam falando e eu estava quietinho numa salinha ali, só escutando. Caramba, o que estão falando? Estamos pensando que é da empresa, como estão as coisas. E o Alessandro estava dizendo, mãe, você tem que mudar. Olha, eu era Imperial Diamante, estamos dando para esse cara aí, o Evandro, uma Range Rover Evoque, e você tem um Cruze, que é um carro abaixo. Ela falou, não, mas eu não gosto, eu não quero uma Evoque, eu não gosto de Evoque, não carro de um carro desse, não vou andar num carro desse por causa disso. E eles estavam brigando, e eu estava assim como, ou seja, a dona Adelaide estava querendo estar com um carro comum, porque ela não precisava daquilo. Quando eu fui conhecer um pouco mais, e eu fui estar na casa deles e tudo, eu percebi como somos parecidos, então, porque eu sou também a mesma coisa, sabe? Eu não estou, por exemplo, eu não sou uma pessoa vou falar como que eu posso falar, uma pessoa eu gosto de Sandro não porque ele é presidente da Rinode, sabe? Não é uma relação de verdade. Vou dizer isso, não é uma relação porque ele é o presidente, porque de verdade, se o presidente fosse uma pessoa ruim ou uma pessoa não boa, eu faria meu trabalho, evitaria ele, ganharia meu dinheiro e não quero contato com ninguém. Paga para mim o meu e acabou. Mas não, é uma festa quando estamos juntos, porque falamos de coisas simples, das mesmas coisas, sabe? Se tem como um arroz branco, estamos comendo, estamos felizes, sabe? Não. Claro que nós gostamos também das coisas boas, mas não são as coisas que definem a gente. Não são as coisas que definem a família Rodrigues. Então, essa família é muito bom porque eles mostram que estão dispostos a tudo. Por exemplo, uma história que a dona Adelaide conta, quando eu comecei, tive uma época na Rinode, há muitos anos atrás, que a empresa estava passando por um momento financeiro muito ruim, muito ruim. Como, não sei, muito antes de eu começar, ou como 15 anos atrás. E eu lembro que eles tinham um patrimônio, como uma casa, algumas coisas que eles tinham conquistado com o tempo. E eles venderam tudo que eles tinham para pôr na empresa, para que a empresa não fechasse, sabe? Então, quando eu vejo a história da empresa e quanto eles amam de verdade a empresa, a Rinode para eles é como uma extensão do seu próprio corpo. Não é uma coisa normal, não é uma empresa normal, é uma extensão, é uma missão. Então, quando eu descobri quem são essas pessoas, eu disse, uau, eu quero estar com eles. Então, eu sou amigo de todos, do Leandro, do Alessandro, de todos. Então, acredito que é uma relação de verdade. Somos amigos, falamos, conversamos. Acredito que é uma coisa que me deixa muito perto dos meus líderes, porque eu sou como eles. Então, sabe, não sou aquela pessoa que poderia ser como o titã do titã e querer andar só aquela pessoa. Não, nada conta. Não, só vou andar de Armani e tudo com 10 seguranças, como toda uma, sabe? Mas não sou isso, não sou assim. Não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com os amigos, então eu estou perto mesmo deles, sabe? E eu me vejo, na verdade. Eu tenho uma coisa que sempre aqui eu ensino na minha casa, para as minhas filhas, para a minha família. Não somos melhores do que ninguém. Não somos, na verdade, porque eu sou titã, não sou melhor, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na minha casa, que está servindo eu. Eu não sou melhor. Na verdade, eu tive
uma oportunidade e eu trabalhei, eu segurei a oportunidade e eu mudei a minha vida. Eu acredito que qualquer pessoa pode mudar a sua vida. Então, uma das coisas que temos que acreditar no multinível é saber é que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Muitas vezes os uplines, eles se olham muito muito melhores que seus online porque tem um PIN. Então é como se eu sou Superman e você é um simples mortal. Eu posso matar você quando quiser. Não precisamos. Não é assim para mim. Eu acredito que somos iguais, de verdade. Se esse garoto trabalhar e tiver a mesma dedicação que eu, ele pode ser um titã, a mesma coisa, sabe? É igual para todos. Eu acredito que tudo que fazemos de coração para uma pessoa, como servindo, queremos apoiar isto de um jeito, de uma maneira, vai voltar para nós. Então, por exemplo, muitos crosslines, às vezes, ligaram para mim, Evandro, eu preciso de uma live, estou fechando um nível, por favor, será que você pode fazer isso para mim? Claro, irmão, vambora, vamos fazer essa live. E isso foi uma coisa de coração, por exemplo. Quando eu tive uma experiência anterior, na outra empresa, eu tinha uma upline. E esse upline sempre dizia uma coisa que eu não entendia. Ele dizia, não sei como vamos dizer isso em espanhol, mas ele falava: olha, Evandro, eu vou ensinar uma coisa para você. Crossline bom é um crossline morto. Sempre dizia isso. Crossline bom é um crossline morto. Então, eu pensava, mas como? Mas ser um irmão, mas nasceu em outra família. Poderia ser meu downline, mas não, ele nasceu numa outra família. Então, eu não vejo as pessoas como um inimigo, não. Ele é meu concorrente, é meu inimigo. Eu quero. Não vejo assim. Eu acredito na verdade sempre quando as pessoas ligam para mim, muitas vezes, e é um erro, que as pessoas de baixo, por exemplo, estamos falando abertamente aqui das coisas, que as pessoas pensam que, por exemplo, tem uma guerra, por exemplo, é uma guerra entre DNA e Z, gigantes e tudo isso, mas isso é uma fantasia. Não existe uma guerra. De verdade, o que eu mais quero é que o Lucas seja titã. O que eu mais quero é que o Jenison seja titã. Que o Claudemir seja titã. Que tenha outros titãs em outras equipes, porque quando tem um titã, não importa de que equipe seja, vai inspirar a todos e vai inspirar a minha equipe. Então, essa equipe está trabalhando para mim também, porque está instigando os meus a crescer. Então, acredito que todos estamos apoiando-nos. Quando eu cheguei em Titã, quantos outros garotos se inspiraram para chegar na Rino D, para fazer este negócio, sabe? Então, eu acredito que todos nós estamos nos apoiando, sabe? Estamos ali trabalhando juntos, então acredito que todos nós temos que ter uma mentalidade mais aberta e não pensar só para baixo. Não, temos que ver o mundo de verdade como é, que ele é mais grande do que nós mesmos pensamos, sabe? Eu penso desse jeito. Eu sempre pensei na vida na pessoa que eu queria ser. E eu sei que, por exemplo, ser um titã, custa muito trabalho e uma super dedicação. De verdade, eu não acredito que nenhum nível é muito difícil, por exemplo. Eu sei que vou contar uma história para você muito simples. Estávamos na Polinésia Francesa, estávamos fazendo uma viagem com o Sandro, acredito que não sei se o Eduardo estava, mas acredito que sim, Eduardo estava, Daniel Uchoa, o garoto dos números e tudo isso, Elton Oshiro, meu patrocinador, estávamos num café da manhã falando e o Sandro disse assim, Evandro, como seria bom se você chegasse em Titã esse ano? E eu tinha planejado o Titã para o ano seguinte, porque este ano vamos ter um faturamento de R$ 1 bilhão e seria incrível esse casamento. E eu falei, irmão,
faltavam 7 milhões de pontos qualificáveis. Estávamos como em março. Tinha como até outubro para abrir a qualificação, fechar em novembro e ser reconhecido em dezembro. Então, 7 milhões de pontos é como o Imperial Tristars. E estávamos num café da manhã e eu falei, irmão, esse ano, uau, você é louco. Mas eu falei, qual a chance que eu tenho para abrir esse ano? E o Sandro falou, não sei como... não sei. 20% de chance. Aí eu disse, presidente? Ele falou, irmão, é complicado. Aí eu falei com o Chico dos Números, Daniel Show, ele falou, não, 5%, 10% ele disse, falei, uau. Se você, Daniel falou, não, eu sei todas essas probabilidades, já pensei na minha cabeça, não. Elton também deu muito pouco, eu falei, então vamos fazer um acordo. Vou ser Titã esse ano, só para ir contra de tudo que todos que estão nessa mesa estão pensando. Só para contrariar e confundir todos vocês. Mas isso foi de verdade, foi verdade. Foi uma brincadeira que estávamos fazendo, mas eu levei a sério. Então, após, fui para o meu quarto na Polinésia Francesa e comecei a fazer o planejamento daquele ano. E quando foi em agosto, eu fui até o Sandro e falei, Sandro, eu preciso me reunir com você. Em São Paulo. Eu fui de Brasília para São Paulo e levei uma pessoa comigo. Aí, tudo bem, Sandro? Eu quero apresentar essa pessoa. Quem é, Evandro? Ele é o gerente da tenda de Lamborghini, porque eu vim com ele para você poder comprar a minha Lamborghini, porque o carro demora 8 meses. 8 meses para chegar. E Sandro, não, mas irmão, calma, peraí, calma. Como vamos fazer isso, irmão? Como que eu vou comprar um carro antecipadamente se você não atingiu ainda? Irmão, eu vou chegar. Você não confia em mim? Ele falou, irmão, eu confio, mas são 2,5 milhões de reais. Sabe? Eu falei, irmão, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo, pessoal. Você pode comprar, pode fechar com ele. Se eu não chegar, você vai guardar esse carro e eu vou pagar como se o dinheiro estivesse no banco. Eu vou pagar 2, 3% ao mês de juro. Pode descontar do meu bônus. Como se o dinheiro estivesse guardado no banco. Eu vou chegar. Pode fechar o contrato com ele, pode fechar o carro. Então, olha o seguinte. Veja que louco. Essa é uma história verdadeira, é verdade. Porque eu estava, sabe, como num cavalo, num míssil teleguiado para chegar lá. Então, mas eu sei que tudo isto custou muito trabalho, mesmo não foi um trabalho normal, não foi. Eu estava, tinha um filme, o último filme do Robocop. Robocop é um filme antigo, lembra do Robocop, que é com um policial que passou por um acidente. Tem um filme que, o último filme do Robocop, no momento desse filme, tiram o sedimento do Robocop e começa a virar como um assassino, assim, uma máquina. E eu estava como isso, uma máquina, sabe? Eu estava que nem louco. Foi um ano de 2016 muito louco, então, mas eu tinha uma grande meta de ser titã. Após eu atingir o titã, eu entendi outra coisa. Que acredito que um dia que todos os que chegarem em Titã vão entender que também você tem que ter momentos de desaceleração. Após chegar em Titã, quando você chega em Titã, quando você chega num grande... Imagina que você tem... Que teve... não sei, que você fez, por exemplo... Você foi campeão do mundo. Tem um garoto, eu esqueci do nome. Tem um garoto que ele queria ser o campeão do mundo de Fórmula 1.
Esse garoto trabalhou pela sua vida inteira e foi o campeão. Eu esqueci o nome desse garoto, mas foi agora, como 4 anos atrás. E após ele saiu da Fórmula 1. Sabe, eu fui o campeão de Fórmula 1, pronto, estou satisfeito. Mas no meu caso, o que aconteceu foi que eu cheguei em Titã, mas quando eu penso por que eu empecei no multinível, eu não comecei, por exemplo, para ser, eu vou ser o número 1 do mundo com maior cheque para sair nos sites de multinível, porque de verdade, Gorka, temos que entender uma coisa. Este negócio trabalha muito com a nossa vaidade. E uma das coisas que todos nós temos que trabalhar é para não termos uma vaidade. Eu acredito que nós temos que entender que dentro da Rinode, por exemplo, eu sou o titã por um motivo. É maior que, por exemplo, somente ser o número 1 do mundo, ter um cheque, como não sei. Sabe, de verdade, não é uma questão que me impressiona. Eu não preciso de ter um nome, estar numa lista dos top. Não, isso para mim não vale nada, de verdade. Eu falo para você, isso para mim não vale nada. Na verdade, eu acredito que muito mais vale o impacto que vamos ter na vida de algumas pessoas. Porque quando você vai ter um nome numa lista, não vai adiantar nada, mas pelas pessoas que vão no seu velório quando você morrer, são pessoas que sentiram o amor de você, que foi uma coisa verdadeira, que tiveram um relacionamento com você, de amizade, que você impactou, que você tem impactado. Por exemplo, um garoto, um tempo atrás, eu tinha um funcionário, que esse funcionário foi fazer um passeio de barco e morreu, ele se afogou nesse passeio, foi muito triste. Mas quando fui no velório dele, foi o, o maior velório que eu já participei, de tantas pessoas que foram impactadas pela vida dele. Sabe, porque ele fazia muita caridade, ele fazia muitas coisas, então, de verdade, eu não quero ser conhecido por ser o maior do mundo e tudo isso. Isso é uma vaidade pessoal, que é um ego pessoal que não me alimenta. Mas eu quero fazer uma diferença real de muitas coisas, sabe? Na vida das pessoas que de verdade precisam. Então, para mim, eu quero outras coisas. É só o lado da fama, do ego, da vaidade, isto não importa para mim tanto. Não, de verdade não é uma coisa que eu gosto tanto. Eu gosto de outras coisas que para mim fazem mais sentido, de verdade, como ser humano, como ver o mundo, o jeito que eu vejo as pessoas do mundo. Acredito que é uma busca que tem a ver com espiritual também, porque Deus quer o que Deus quer de mim. Deus colocou eu numa posição que sempre quando Deus coloca a gente numa posição, requer de nós algumas coisas, sabe? Se Deus, por exemplo, colocasse você como um embaixador da RND, sabe que você vai falar com muitas pessoas e que você vai impactar e não quer que esse resultado ou o que você conseguiu ganhar sirva para você, para o seu benefício, para a sua vaidade, para o seu ego, para as pessoas estarem glorificando. Gorka, Gorka, Gorka. Não é isso, não é esse o sentido, na verdade, das coisas. Então, penso que tem mais coisas, tem coisas mais diferentes, sabe? Então, eu sou alimentado por outras coisas. Todos que estão me ouvindo, eu quero falar para vocês que não há impossível. De verdade, eu falo a vocês que o impossível pode ser feito, sabe? É quando você tem uma paciência, uma perseverança, muita fé, em primeiro lugar em Deus, porque Deus é, é, é um ser, é uma pessoa que sabe pelo que passamos. Então, eu acredito que se você tem uma fé grande em Deus, se você tem uma fé grande em você mesmo, se você acredita nesta indústria, se você acredita num veículo, no que estamos fazendo, não tem impossível. Eu vejo que tudo pode ser conquistado.
Sabe, é como Imperial, Titan, 3 stars, 2 stars, 200k, 500k, os níveis celestes, não sei, os níveis interplanetários que vamos abrir no futuro, mas eu não sei o que vai acontecer, mas sei que tudo é possível, vocês têm que acreditar. E não importa quanto difícil seja a tua vida, quanto difícil as coisas se mostrem a você, mas uma coisa que eu sempre aprendi foi a tirar lições. Muitas vezes estamos em algum momento, estamos vendo só as coisas más, ruins, e não tiramos daquele momento os ensinamentos, a sabedoria das coisas. Então, eu sou uma pessoa que sempre estou disposto a aprender de todos, de todos, de todos. Então, sempre estou tirando, sabe? Tantas vezes que estive com o work, estou olhando, estou aprendendo, como todos, Sandro, todos os líderes. E muitas vezes aprendo com diamantes, com outras pessoas, sabe? Então, acredito que se você é uma pessoa que está sempre aprendendo, uma pessoa que está satisfeita, porém inconformada, são duas coisas diferentes, sabe? É satisfeita, porém inconformada. Não estamos, por exemplo, eu não vou estar, por exemplo, agora na minha vida, eu estou conformado, não vou fazer mais nada. Não, eu continuo a cadastrar pessoas, eu continuo a encontrar novas pessoas, os líderes, pensando em crescimento, estar por ali. Mais tarde vou ter uma live no Chile com uma equipe. Ontem eu estive numa live do Chile e em outros países, algumas coisas que estão acontecendo. Então, eu penso que estamos sempre em movimento, sabe? Temos que estar em movimento, temos que saber que o sucesso acontece no movimento, não vai acontecer se eu não faço nada a respeito daquilo. Então eu estou satisfeito com a minha vida de titã, porém não estou conformado. Eu sei que podemos alcançar mais. Eu sei que, na verdade, eu sei que eu posso alcançar. É uma questão de não sabemos até onde podemos ir. Não sabemos aonde podemos chegar e eu quero testar o limite. Não sabemos, sabe? Qual o limite? Não sei. Mas vamos crescer muito. Acredito que você está no melhor lugar para se estar. Você está com as melhores pessoas, na melhor empresa, a melhor estrutura. Agora você tem que ser a melhor pessoa, sabe? Então, tenha cuidado com você mesmo. Se dê o tempo, não esteja olhando o negócio dos outros caras, não esteja se comparando a tua vida com a vida de outros ou outras pessoas, sabe? Você e Deus somente sabem dos desafios que você tem. Então, para mim, a minha história vai ser uma história diferente da tua história, que é uma história diferente da história do Gorka, que é a história diferente da história de outra pessoa, são histórias diferentes, mas isso é o mais bonito nas redes de mercado, no multinível, a diferença. Em toda essa diferença se mostra uma coisa, que todos podem chegar. Todos podem chegar. Muitas das vezes, você não vai ter uma família, por exemplo, como você disse agora. Às vezes, você não tem mais o seu pai, nem a sua mãe, mas você vai ter uma história diferente, que também vai ser uma história bonita, que vai impactar tantas pessoas que se parecem com você, sabe? Então acredito que é isso. Sabemos que não vamos a desistir, a sair do nosso foco, vamos estar focados, vamos a continuar, que no momento certo, na hora que você esteja preparado para isso, você vai alcançar, você vai chegar. Uma coisa que eu entendi sobre tudo, por exemplo, quando eu comecei na indústria de multinível, eu passei 4 anos e eu não tive um resultado. Eu ganhei como $10.000 em 4 anos. E eu sempre falava, eu colocava a culpa em tudo na empresa, nisso, no meu patrocinador, no meu upline, todo mundo.
Mas uma hora eu entendi uma coisa: eu vou crescer quando eu estiver preparado, quando eu merecer. É questão de merecimento. Sabe quando eu vou chegar em Titan 200K, Gorka, sabe? Eu vou falar para você, quando eu merecer. Quando eu merecer. Eu tenho que merecer. Não é uma questão de. Não é uma questão. É uma questão de merecimento. Quando eu merecer, eu vou ser esse PIN, sabe? Então, sempre penso, e você vai ter seu PIN de diamante ou de imperial quando você merecer. Então, vamos merecer mais. Acredito que você está no melhor lugar para se estar, você está com as melhores pessoas, na melhor empresa, a melhor estrutura. Agora você tem que ser a melhor pessoa, sabe? Então, tenha cuidado com você mesmo. Se dê o tempo, não esteja olhando o negócio dos outros caras, não esteja se comparando a tua vida com a vida de outros ou outras pessoas, sabe? Você e Deus somente sabem dos desafios que você tem. Então, para mim, a minha história vai ser uma história diferente da tua história, que é uma história diferente da história do Gorka, que é a história diferente da história de outra pessoa, são histórias diferentes, mas isso é o mais bonito nas redes de mercado, no multinível, a diferença. Em toda essa diferença se mostra uma coisa, que todos podem chegar. Todos podem chegar. Muitas das vezes, você não vai ter uma família, por exemplo, como você disse agora. Às vezes, você não tem mais o seu pai, nem a sua mãe mais. Mas você vai ter uma história diferente, que também vai ser uma história bonita, que vai impactar tantas pessoas que se parecem com você, sabe? Então acredito que é isso. Sabemos que não vamos a desistir, a sair do nosso foco, vamos estar focados, vamos a continuar, que no momento certo, na hora que você esteja preparado para isso, você vai alcançar, você vai chegar. Uma coisa que eu entendi, sobretudo, por exemplo, quando eu comecei na indústria de multinível, eu passei 4 anos e eu não tive um resultado. Eu ganhei como US$ 10.000 em 4 anos. E eu sempre falava, eu colocava a culpa em tudo na empresa, nisso, no meu patrocinador, no meu upline, em todo mundo. Mas uma hora eu entendi uma coisa: eu vou crescer quando eu estiver preparado, quando eu merecer. É questão de merecimento. Sabe quando eu vou chegar em Titan 200K, Gorka, sabe? Eu vou falar para você, quando eu merecer. Quando eu merecer. Eu tenho que merecer. Não é uma questão de. Não é uma questão. É uma questão de merecimento. Quando eu merecer, eu vou ser esse PIN, sabe? Então, sempre penso, e você vai ter seu PIN de diamante ou de imperial quando você merecer. Então, vamos merecer mais. Eu estou fazendo a minha parte para merecer meu PIN de Titã 200K. Vou trabalhar por isso, vou merecer cada dia mais, porque dia a dia eu vou trabalhar e eu vou chegar. Então é isso, é a minha palavra final. Amo todos vocês. Você acabou de ouvir o áudio Construindo um Legado, Titã Evandro Viana.